Bom, e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro receberam sinalização do Departamento de Estado dos Estados Unidos de que novas sanções ao Brasil deverão ser anunciadas ainda nesta semana, como a Ana bem reforçou. O integrante do governo americano disse à Folha que a revogação de vistos para o ministro Moraes e também de outros magistrados foi apenas a primeira etapa. O presidente Donald Trump afirmou que todas as opções estão na mesa e comparou a decisão de Moraes a uma declaração de guerra. Entre as sanções em análise estão o aumento de tarifas de 100% e medidas punitivas sob a Lei Magnitsky, que bloqueia operações financeiras. Piotr, eu quero ouvi-lo e muita gente perguntando nesse final de semana, essa de que o Marco Rubio viria ao programa ao Sem Filtro, não estava sabendo. Ana, que bom que você compartilhou e esclareceu, que é muito importante a gente trazer esses esclarecimentos ao nosso público, a quem nos acompanha. Eu lembro de você falar do Jason Miller, nós realmente estamos tentando há algum tempo e seguimos na tentativa, o convite permanece de pé e as portas estão abertas, claro, para ouvir o Jason Miller aqui no Sem Filtro. Agora, Piotr, a gente comentou dessa restrição aos vistos, né? A vistos de autoridades brasileiras, aos ministros do Supremo, 8 ministros e também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Trump disse que todas as cartas estão na mesa, muita gente perguntando o que vem por aí, vem a Lei Magnitsky. E tem um outro ponto que é o sistema de pagamentos SWIFT. Há também uma discussão de que o Brasil pode ser retirado desse sistema. E aí eu também gostaria que você explicasse para o nosso público as consequências desse tipo de sanção de penalidade ao Brasil. Paula, vamos lá. Pela escala, além de tirar o visto de entrada nos Estados Unidos, normalmente as punições são com qualquer coisa que os americanos reclamaram recentemente. Isso serviu para diplomata russo, diplomata, na verdade, acusado de ser de ser um espião, enfim. Você tira o visto. Aí, nesse momento agora, por um entendimento do Donald Trump, você aplica uma tarifa, aumenta essa tarifa e depois as coisas começam a piorar. Aí, do ponto de vista de pegar a pessoa no CPF, é a Lei Magnitsky. E quando você quer pegar um país inteiro, ou seja, por uma infração muito grande, é o sistema SWIFT. É uma troca. O sistema SWIFT é um sistema internacional de troca de valores. Ou seja, hoje, quem paga alguma coisa no exterior, se você tem uma conta num site, se você comprou um livro nos Estados Unidos, automaticamente você está usando o SWIFT. Mas isso na vida pessoal. O agronegócio brasileiro, quando vende, quando exporta, está recebendo em sistema SWIFT. Quando você compra, por exemplo, produtos importados, seja, por exemplo, fertilizante, você paga usando o sistema SWIFT. Tanto é grave que a expulsão do sistema SWIFT foi aplicada contra a Rússia logo depois da invasão. Uma das sanções, ainda no governo Biden, uma das sanções americanas à Rússia. E aí, naquele momento, se falava, a Rússia não vai conseguir vender o petróleo. E, de fato, hoje, qual é a situação? Tudo está passando pela China. A Rússia hoje é dependente da China para receber uma série de coisas, porque ela não participa do sistema SWIFT por uma sanção americana. Se a gente imaginar isso, eles chamavam a época de uma opção nuclear, abre aspas, claro, porque você está tirando o país da possibilidade de negociar. Você acaba com o comércio exterior. Ou esse país vai ter que buscar um caminho alternativo. A Rússia conseguiu, em parte, resolver o seu problema porque a China bancou essa, digamos, ausência. Como isso acontece internamente lá, a verdade é que hoje a Rússia está na mão dos chineses, simplesmente assim. Imagina só, a ex-União Soviética, com pretensão que na verdade rivalizou com os Estados Unidos durante a Guerra Fria, hoje está na mão dos chineses, porque sem os chineses eles não recebem. Se a gente imaginar que o Brasil evolua a ponto de os americanos considerarem isso, e sim, do ponto de vista teórico, quem comanda isso é o Banco Central da Bélgica, na verdade é uma série de países todos aglomerados, mas quem tem poder político de verdade sobre o sistema SWIFT chama-se Estados Unidos da América. São os americanos que aplicam esse tipo de sanção. Por razões óbvias, o tamanho da economia, enfim, tudo passa pelos americanos. Isso seria uma hecatombe, porque você inviabiliza completamente o comércio. Se ser sobretaxado já é um problema do ponto de vista de capacidade de aquilo ainda fazer sentido e você entregar sua mercadoria nos Estados Unidos com uma taxa de 50% já é um problema, você não conseguir pagar nem receber, seja insumos que você recebe do exterior que você compra, ou receber pela mercadoria que você vendeu, você inviabiliza o país. Aí você completamente
praticamente tira o país do regime de trocas internacionais, que é o comércio exterior, porque em algum momento você paga, em outro momento você recebe. Quem opera isso hoje no mundo é o sistema SWIFT, é um sistema de troca internacional. Serve para pessoa física, numa compra de um livro, antigamente na Amazon você comprava livros da fora, né, mas enfim, ou uma troca de grandes players, ou seja, de grandes empresas que vão lá e fazem uma remessa para pagar alguma coisa ou recebe pelo material vendido. É um negócio inimaginável. Se chegar a esse ponto, é uma inviabilização, tal como se fala sobre a questão do GPS. O GPS usado no Brasil é o GPS americano. Há opções no mundo? Sim, nada como a precisão americana e alguns nem têm o alcance no Brasil. Né? Tem a história do indiano, o europeu, o chinês, mas não dá para comparar com a capacidade de cobertura e precisão do GPS americano. Ou seja, quando o Donald Trump diz todas as opções estão na mesa, então são todas mesmo. Uma delas é essa, ou seja, você inviabiliza o comércio de um país. E o Brasil hoje, só para ter clareza, o Brasil é hoje, por mais que sejamos um país ainda muito fechado do ponto de vista econômico, é um país com transações internacionais para lá de relevantes. Nós não somos pequenos no mercado internacional, não. E outra, isso sustenta boa parte. O agronegócio hoje exporta a maior parte que produz. Se a gente alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo e nós somos 213 ou 14, 15 milhões de pessoas, ou seja, nós somos um país produtor de excedente. Então somos importantes para o mundo porque o mundo depende da nossa comida, ou seja, aí tem um ponto, vai para lá e para cá, mas é um asfixiamento econômico, é uma asfixia econômica, é pesadíssimo. Você disse que a Rússia está se sustentando porque a China pegou na mão. A China, num primeiro momento, bancou a Rússia. Então, o caminho que se diz que tem na Rússia é o seguinte: ela precisa vender o petróleo dela, mas ela não pode receber do país que compra aqui. Por exemplo, o Brasil compra. Então, quer dizer, o caminho seria, vai via China, uma troca, e por aí a China repassa. Da forma como isso acontece, ninguém sabe exatamente. Até porque, claro, os russos não vão dizer, tampouco os chineses, né? São dois lugares extremamente fechados, praticamente ditatoriais.